mas tem a vida eterna. Deus amou quem? O mundo. E não a igreja. Ele amou o mundo. É por amor que ele pode salvar. Só por amor. Aí é preciso entender que desde o princípio esse plano de salvação de Deus está em plena ação em favor de cada um de nós. E aí, resumindo, Tito capítulo 2. Tito 2. Amém? Versículo 11. Tito 2, versículo 11. Diz assim a palavra: pois a graça de Deus, a graça de quem, igreja? Deus. Se manifestou trazendo o que, irmãos? Salvação. A quem? A todos os homens. Então é impossível achar que Deus tem um grupo que Ele quer salvar e outro que quer condenar. Deus amou o mundo, Deus quer salvar o mundo, mas Deus não salva se não pôr pela fé no Filho dele. Graças a Deus. Amém, irmãos? É por isso que Jesus, esse Jesus que a gente tanto fala hoje, ele tem sido falado há séculos e vai ser falado ainda por alguns anos, não sei quantos, esse Jesus. 1 Pedro capítulo 1. Capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Amém? Versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis ou perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa nova maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais. Versículo 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Cordeiro sem defeito e sem mancha. O versículo continua, versículo 20: o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Foi conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Desde então continua, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Vamos entender isso agora. O Cristo que surge manifestado em carne, ele é conhecido antes da fundação do mundo, mas ele é chamado de Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Porque é como Cordeiro que ele é sacrificado. É o sangue dele que lhe purifica de todo pecado. É no sangue de Cristo que eu sou resgatado. É no sangue de Cristo que eu sou comprado. E eu tenho que entender que o Cordeiro então representa Cristo desde o Antigo Testamento. Aí tem um texto que eu amo demais na Bíblia, para a gente fechar esse pensamento sequencial. Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Amém? Versículo 8. 13:8. E todos que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É por isso que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Desde a fundação do mundo Cristo morreu. Isso quer dizer, desde o princípio, quando o homem pecou, a ação graciosa de salvação de Deus aos homens é revelada pelo Cordeiro. Amém, irmãos? Então, a partir do momento que eu entendo que eu só posso ser salvo pela fé, e a fé tem que ser na verdade, essa fé me direciona, essa fé me faz andar no caminho que Deus me revela, e dificilmente serei enganado. Por quê? Porque eu entendo que eu sou amado desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo eu sou amado por Deus. Dessa forma, guarda isso, irmãos. Quando a gente vai caminhando, vai entendendo o Evangelho de Deus, vai caminhando, vai compreendendo, então essa fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Então Deus tem falado desde os antigos tempos para revelar essa fé. Mas que fé? Que fé que Deus revelou? Irmãos, por favor, existe a fé que eu posso chamar de fé natural. A fé natural, por exemplo, é você estar aqui agora e alguém ligar para você essa noite ainda e falar, como o irmão o Eric Morulho, olha, lá no meu serviço está precisando de trabalhador lá, está precisando de empregado, você está desempregado. Você vai acreditar que é verdade o telefonema? Vai acreditar ou não? Essa é uma fé natural, não tem nada a ver com salvação. Se você vai ou não tomar a atitude de acordar cedo e ligar, ver se tem emprego mesmo, isso é problema seu. O telefonema foi dado. Você ouviu a voz de alguém, isso é fé natural. Isso não vai impedir sua salvação ou não. Agora a fé que te leva à salvação, a fé que te conduz à vida eterna, ela te separa do conceito do mundo. Ela te separa dos conceitos do mundo. Que conceitos? São vários. E como não quer falar de conceitos do mundo, abra Judas, antes do Apocalipse. Judas capítulo 1. Amém? Judas capítulo 1, que é o versículo 3. Põe na tela para lermos juntos. Vamos ver se é possível ler nessa tradução que tem no computador. Versículo 3. Vamos ler juntos, igreja? Amém. Pode ler. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação. Para aí, acerca da Salvação Deus escolheu salvar a gente. Lembra disso? Acerca da salvação que nos é comum. Continua o texto. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé. Para aí, pelejar pela Fé, Continua. de que uma vez para sempre foi entregue aos santos. A quem? Aos santos. Não é aos crentes. Crente tem muito. Mas é aos Santos. E quem são os santos? Meu Pai amado. Jesus fala assim, olha, os falsos profetas, os falsos cristos, no fim dos tempos, iam fazer tão grandes sinais que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Escolhidos e santos têm tudo a ver, mas são duas palavras que dão dois sentidos diferentes. Vamos ver por que escolhidos e por que santos. Amém, irmãos? Amém. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Eu vou ler, vocês acompanhem o capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6 diz: pois tu és um povo santo ao Senhor o teu Deus. O Senhor o teu Deus te escolheu. É santo. Ele te escolheu. O texto continua: te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Mas Deus amou quem? Ele amou o mundo. Então ele não amou somente um povo, mas o mundo. E ao amar o mundo, ele estabelece um princípio que santifica o povo. Ele escolheu salvar. E é o princípio que ele estabelece que santifica o povo, que separa o povo. Então o texto continua. Versículo 8. Vamos ver lá, versículo 7. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos que todos os outros os povos, pois eram menos em números que todos os povos. Ao 8. Mas porque o Senhor vos amou, vos amou. Glória a Deus. Essa palavra vos amou mostra passado. Glória a Deus. Mostra passado. Lembra que Deus
entregou Cristo de uma forma representada lá no Éden, em favor de todo mundo. Deus amou você desde o princípio. Deus nos amou desde o princípio, mas o texto vai continuar. Vamos lá. Eu vou ler de novo aqui o 7. O Senhor não se apressou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos que todos os outros povos, pois é menos em número que todos os outros povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a quem? A vossos pais. Para aí. Deus guardou o juramento. Ou seja, Deus é um Deus de compromisso. Deus não quer o que Ele fala, irmãos. Amém. Deus é fiel. Graças a Deus. Ele fez o juramento a vossos pais. Quem são esses pais? Observe um detalhezinho. Você lembra de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18? Diz assim, ó, que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da vã maneira que herdamos de nossos pais. Esses pais não são os mesmos. Os pais de Pedro, sabe qual é o texto, irmãos? É Adão e Eva. Nós herdamos o pecado desde o Éden. Esses pais também tinham pecado. Mas sabe quem são esses pais? São a base que Deus escolhe. Deus escolheu Abraão. E ele fala, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para você entender melhor isso, guarde isso no teu coração. Eu não vou me alongar porque eu não posso, mas eu quero que você entenda muito bem quando Jesus fala para os escolhidos, se possível for, até que sejam enganados. São sinais, guarde isso no teu coração, por favor. Lute, ore mais e mais. Quando Deus chama Moisés, o que Deus vai falar com Moisés? Êxodo capítulo 3. Êxodo 3. Moisés estava lá trabalhando, lá no deserto, trabalhando, e Deus resolve se manifestar em uma sarça ardente. E quando Deus estava com ele, ao que Deus vai, Êxodo 3. Acharam, irmãos? Vamos lá, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de e o Deus de por que é Deus de teu pai? Por que Deus tem esse cuidado? Eu amo esse negócio na Bíblia, irmãos. Deus podia dizer, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Ele não diz isso. Ele diz, eu sou Deus de teu pai. Abraão, ou seja, Moisés não conheceu Abraão, Moisés não conheceu Jacó, Isaac, Moisés não conheceu José, não conheceu. Aqueles que nasceram dentro do Egito, entre eles Moisés, eles nasceram dentro de uma palavra de esperança. Só que a palavra, eu vou tirar vocês do Egito. Deus, graças a Deus. Eles nasceram dentro dessa esperança. É como se numa transição, imagina, José está para morrer. Antes de morrer, ó, quiser falar. José é filho de Jacó. Ó, o que ele vai falar? Gênesis 50. Gênesis 50. Vamos lá que está para fechar. José estava para morrer, estava pertinho da morte. E ele vai dizer para os irmãos dele o seguinte: para a parentela dele, os irmãos, para a família dele que estava lá dentro do Egito. Versículo 24 na tela. Vamos lá juntos? Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Para. Quem vai visitar vocês? Deus. Vai fazer o que com vocês? Vos fará subir desta terra. Da onde? Desta terra. Que é o Egito. Mas olha a palavra dele, ó. Para a terra que jurou a quem? Abraão, Isaac e Jacó.
Guarda isso aí, irmãos. Quando Moisés é salvo das águas pela filha de Faraó, numa ação de Deus lá, toda graciosa, a irmã de Moisés está lá, se apresenta lá. Resumindo, Moisés vai voltar para a casa de quem? Dos pais. Mas os pais não podem dizer que são pais. Os pais viram empregados da princesa. A mãe vai amamentar o filho. Durante um tempo que eu não sei qual é exatamente, a mãe de Moisés vai amamentar uma criança que ela sabe que é o filho dela, mas que não vai ficar com ela o tempo todo. O que ela mais queria é um filho vivo. O filho vai sair da casa dela logo, vai para onde? Vai para o palácio. Mas durante o tempo em que ele estava dentro de casa, ele escuta do papai e da mamãe o seguinte: Moisés, nós estamos aqui no Egito, mas não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Graças a Deus. Moisés, aqui dentro tem um camarada que diz que é Deus, não pode parar ali. Só que tem um detalhe: nós temos o que é realmente Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ser lindo, isso é demais a Bíblia. Graças a Deus. Eu fico imaginando a Bíblia desse jeito em casa. Eu estudo a Bíblia exatamente assim. Eu me sento lá na mesa lá da casa de Moisés e eu vi o Moisés na história. Eu fico ouvindo os pais de Moisés falar: ó, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Graças a Deus por isso, Senhor. E Ele vai nos tirar daqui. Amém. Como seria? Os pais não sabiam. Uma coisa que Moisés não sabia é que alguns anos depois, cerca de 40 anos depois, ele sai do Egito, lá com quase 80 anos, ele vai ser o instrumento que Deus vai usar para tirar o povo. Glória a Deus. Mas para Deus se apresentar, Deus fala: eu sou Deus e teu pai. Graças a Deus. Aí na mente de Moisés se renova tudo. Ele pensa: eu ouvi falar desse Deus. Aleluia. Agora eu estou ouvindo o próprio Deus falar Glória comigo. a Deus. A fé vem. Eu ouvi a voz de Deus. Amém. Graças a Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Graças a Deus, Senhor. Mas sabe o que ele vai ter que dizer lá dentro do Egito? Guarda isso. O que ele vai dizer para os israelitas? Volta em Êxodo 3. Volta lá em Êxodo 3. Moisés está preocupado que vai dizer para os israelitas. Então Deus fala para ele o seguinte: ó. Amém? Êxodo 3, versículo 15. Olha lá, irmãos, ó. Vamos na tela, fica bem bonitinho, todo mundo junto, ó. E disse mais A Moisés. Vamos lá. E Deus disse mais a Moisés. Olha bem o que Deus tem que diz: assim dirás aos filhos de Israel. o Senhor, o Deus de Para aí. O que Deus está imaginando aí? Eles também ouviram a promessa. Amém. Eles também aprenderam dos pais deles Graças a Deus. que haveria esse Deus, que sou eu. Na mente dessa geração toda, eu preciso me apresentar. O Deus de vossos, Paz. o Deus de quem mais? Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vamos virar israelitas agora um pouquinho aí? Tenta virar israelita agora. Você está sofrendo no Egito. Está doendo a prisão, a escravidão. Você está apanhando lá. Você está no caos. Mas mesmo em meio à dor, você tem uma esperança. Existe um Deus que vai tirar a gente daqui. Glória a Deus. Êxodo 2. Êxodo 2, olha assim para aí. Versículo 23. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa delas clamaram. E o clamor, o seu clamor subiu
a quem? A Deus. Êxodo 2, versículo 23. Eles clamavam a Deus. Então quando Deus se revela, ele diz: eu sou o Deus de vossos pais. E quando Deus então diz: ó, eu amei vossos pais e eu separei vocês, o que a gente entende? Quem é o povo santo? O povo santo não são os filhos de Abraão. Não. Sabe quem são o povo santo? Os escolhidos são aqueles que aceitam o plano de salvação. E quem são os santos? Tem a ver com os escolhidos. Mas quem são os santos? Eu aceitei o plano de salvação. Então Deus escolheu me salvar. Amém, irmãos? Amém. Escolheu salvar você também? Amém. Amém? Amém. Agora, será que vocês fazem parte então dos santos? Êxodo 19. Versículo 5, vamos junto na tela. Vamos ficar terminando o nosso tempo. A gente termina a mensagem daqui a 3 horas. Vamos lá juntos na tela. Pode ler. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz. Para um pouquinho. De novo para ficar bonito. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz. Para aí. Qual voz você anda ouvindo por aí? Guarda aí. Qual voz você anda ouvindo? Deus é claro aí. Agora, pois, se atentamente ouvidos a qual voz? Quem vai dizer para nós aqui, ó. Continua. E guardai o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque a minha é toda a terra. Versículo 6. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Se vocês ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, o meu pacto, vocês serão para mim o quê? Reino sacerdotal. E em outras palavras, um reino que faz mediação pelo nome de Cristo entre Deus e o mundo. O papel sacerdote é esse, irmãos, é interceder pelo mundo. E em vez de você desejar a morte dos bandidos, ore por eles. Amém. Irmãos, eu preciso converter muito. Em vez de desejar que é uma bomba lá em Brasília, peça para Deus converter o coração da Dilma. Amém. Você tem que ser sacerdote, não juiz. Glória a Deus. Sacerdote intercede. Sacerdote faz mediação entre o povo e Deus. Amém. A nação santa tem que ser assim. Graças a Deus. Ela tem que trazer Deus ao mundo e o mundo a Deus. Amém. Essa é a marca da nação santa. Glória a Deus. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão a nação santa. Então, resumindo, ser progressista é fácil, fazer parte da nação santa não. E por que esse grupo não vai ser enganado? Fechando a mensagem de hoje, é tudo sinais que vão acontecer. Ele fala lá, vai acontecer. Como você vê pessoas aí abandonando tudo, não se assuste não, porque as pessoas não estão atentas à palavra. Irmãos, ó, eu preciso ouvir a voz de quem? Deus. Dá a ouvir a voz dele e guardar o pacto dele para fazer parte da nação santa. Então, quando a pessoa dá ouvido à voz de Deus, sabe o que acontece com ela? Deuteronômio capítulo 11. Guarda isso aí. Deuteronômio capítulo 11. Vamos ver juntos mais uma vez, fica bem bonitinho. 11:16. Capítulo 11, versículo 16 de Deuteronômio. Vamos lá, igreja? Guardai-vos para que o vosso coração não se engane. Feche. De novo. Guardai-vos para que o vosso coração
eu preciso parar. Você precisa pensar nesse versículo. O que foi que Jesus falou lá no versículo 5 de Mateus 24? Cuidado para que ninguém engane vocês. Quando é que uma pessoa é enganada? É quando ela se deixa levar pelo coração dela. É mais ou menos assim. Vou usar aí como exemplo aqui, tá? Começa a briga de vocês aí. Começa a briga de vocês. Um fala assim: joga certo, joga certo, não. E aí um grupo fala assim: eu vou seguir meu coração. Meu coração não se engana. Vai. Se o coração não se engana. Irmãos, por favor. Toda pessoa que segue homem se engana. As únicas pessoas que não se enganarão é os que seguem a Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque Cristo não pode ser visto. Amém. Cristo só pode ser seguido pela fé. Amém. Graças a Deus. Você encontra Cristo, eu preguei um dia desses de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Agora, quando o coração se engana, o que acontece com o coração? Olha o que acontece aí, ó. E vos deuses. E se vais a outros deuses. Para aí. Existem pelo menos 2 deuses que você pode servir sem perceber. Quando você vê, já era. Um é o Deus eu. Eu acho que eu estou certo. Eu acho que eu estou. A própria palavra eu acho deixa dúvida. Eu acho, mas eu vou aqui mesmo. É aqui que eu vou. Quando a coisa já está no buraco. E pode ser tarde. Esse é o Deus eu. Existe outro Deus, sabe qual é? É o Deus dinheiro. Olha, se você der aqui R$1.000, Deus vai te dar 2.000 amanhã. Em nome de Jesus, dê tua oferta. E você, como eu preciso de R$1.000 mesmo, eu tenho 1.000 como custa pouco. Vou dar. E sabe por que você deu 1.000? Sabe por que você ama a Deus? Né? É porque a propaganda do pastor foi demais. Como você está doidinho para ter 2.000, aí você dá 2.000, não, vai dar 1.000, para ganhar 1.000. Então seu coração fez o quê? Olha o que o teu coração fez contigo. Eu tenho 5 minutos aí para finalizar, vou usar 5 minutos para finalizar. Descansa o coraçãozinho aí. Olha o que o teu coração fez. Você não percebeu. Tem um monte de gente enganada aí, irmão. Olha o que o teu coração fez. Tiago, abra Tiago aí. Não sei porque esse nome é bonito, irmãos. Não sei porquê. Abra aí Tiago, capítulo 4. Olha o que o coração fez. Tiago 4. Versículo 1. Vamos lá juntos na tela? Vai. Dos vossos deleites que dos vossos membros guerreiam. Está em guerra aí, seus? Está em guerra aí você? Olha os 4, olha 2. Vai. Cobiçar nada tem. Para. Cobiça é desejo. Estou doidinho para ganhar mais 1.000. Mas nada tem. Continua o texto. Vós o matais. Vai. Invejais e não podeis alcançar. Vai. Logo combateis e fazeis guerras. Nada teis, porque não pedis. Para aí. Mas eu pedi. Como é que eu não vou receber? Pastor, falou aqui, eu quero mais 1.000. Eu pedi. Olha o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para desgastar-vos em vossos deleites. Você vai entender, né? Mas pastor, mas como é que fica aquele negócio lá, aqueles testemunhos lá? Como é que fica? Meu Deus do céu. Como é que fica, irmão? Por favor, presta atenção. Você está aqui dentro hoje, eu estou aqui dentro porque Deus permitiu. Vou falar sem o microfone, você está me ouvindo bem aí? Bem. Sou claro como você sabe que eu sou. Mas eu fui pastor de um ovelho.
pequeno empresário num certo estado onde passei. E ele decidiu fazer uma campanha numa certa igreja, eu vou dizer um nome que eu não quero falar do nome de igreja nenhuma. E quando ele começou a fazer a campanha, ele me procurou. Posso fazer campanha em outra igreja, pastor? Você já está fazendo? Estou fazendo. Ele não pediu o nome da igreja, mas ele disse, você vai toda segunda-feira lá, né? Se você conhecer, já sabe o que eu estou falando. E quando você chegou lá, você ouviu um testemunho, né? Ouvi, pastor. Então presta atenção. Na segunda-feira começou a ouvir um testemunho. Comecei a campanha semana passada e Deus já me abençoou. O coração dele foi na boca. É aqui que eu vou ser abençoado. Passou 3 períodos da campanha, nada. No 4 de campanha, você ouviu um testemunho basicamente assim, irmãos. Passou a primeira campanha, não recebi nada, mas eu perseverei. Comecei a segunda e Deus me abençoou. Aí você com o coração duvidoso, né? Se eu parar, porque eu não fui perseverante. Então, se der o 7º dia da campanha e não ganhar nada, eu tenho que ser perseverante, tem que dar na segunda campanha. Que aí você vai ganhar. É verdade, pastor. É mesmo. Deu para entender ou não? Por que ela persistiu na campanha? Desejo. Eu conheço a pessoa, irmão, quase morreu. Quase perdeu tudo. Quase perdeu tudo. Não morreu porque Deus teve misericórdia. Por que as pessoas estão sendo enganadas, irmãos? Porque essa pessoa não está ouvindo a Deus. Elas estão ouvindo homens. E quando elas ouvem homens, alguém atua por trás delas. Por trás desses homens. E o que está acontecendo com as pessoas? O coração dela está sendo enganado. Ou melhor, o coração dela está levando elas ao engano. Porque existe uma coisa chamada pecado que trabalha no coração de todos nós. Por isso não confie no teu coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, enganoso é o coração. Só quem sonda os corações é Deus. Só quem conhece os corações é Deus. Só quem guia você na verdade é Deus. Amém. Graças a Deus. E por que as pessoas vão se perdendo? Porque muitos vão ser enganados. Timóteo, primeira carta. Lembra que os discípulos falaram assim, Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos? Quem falou? Cuidado para que ninguém engane vocês. Isso no versículo 5. Nós iniciamos a mensagem no versículo 4. Passemos um pouquinho. Estamos finalizando? Sim, mas olha aí. Mas o Espírito expressamente diz o que, irmãos? Em tempos posteriores. Parou. Essa expressão, minha irmã, a Bíblia diz que nos últimos tempos, fim dos tempos, o que vai acontecer? Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a quê? a espíritos enganadores E a doutrinas de quê? e demônios. Doutrina é ensino, irmãos. Doutrina é ensino, demônios. E essas pessoas, por dar ouvido a esses enganadores, elas vão se apostatar do quê? Da fé. Mas por mais terrível que pareça, irmãos. Se você vier quarta-feira, talvez eu continue esse assunto. Não estou dizendo continuar não, tá? Por mais terrível que pareça, tem muitas pessoas que vão terminar a carreira delas condenadas sem nunca sair da igreja. Mas de qual igreja? Da igreja visível. Aqui é uma igreja visível. Só Deus sabe como é que eu estou coração nessa noite. Aqui embaixo tem igreja, aqui em cima tem igreja em todo lugar. Então a igreja visível, ela está nos templos de todos os ministérios. Você vai entender? E quando então, porque essas pessoas vão terminar condenadas dentro da igreja?
Eu estou falando do ministério, eu estou falando dentro dos templos. Elas vão continuar congregando até o fim da vida. E algumas delas vão achar que vão morrer salvas, mas morrerão perdidas. Por quê, pastor? Último texto, quarta-feira, se Deus permitir, ele continua. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ver juntos na tela para nós orarmos daqui a pouquinho. Leia com atenção aí, por favor, irmãos. Vamos ver juntos? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, Que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Versículo 2. Pregue a palavra, e está tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Mas por quê? Versículo 3. Vamos lá. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir ajuntarão para si o quê? mestre segundo os seus próprios desejos. Cuidado você não seguir. Cuidado você não seguir. Se você me seguir, você segue o homem. Por mais que eu pregue a verdade diante de Deus, eu fico tranquilo. Mas não siga. Amém. Por quê? Que você me seguir, você não precisa de pé. Você vai viver. E se eu morrer amanhã? Você vai seguir quem? O bom é fazer um novo bezerro. Perdemos nosso Tiago, vamos mandar um bezerro. Vai fazer isso também? Israel fez isso, irmãos. Israel perdeu a fé, irmãos. E quando a gente perde a fé na verdade, olha o versículo 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade. Para. Desviar o ouvido aonde? Da verdade. E se você desviar o ouvido da verdade, você desviou o ouvido de Deus. Cuidado para que ninguém se engane. Se acontecer, você vai voltar às fábulas. Sabe o que é isso aí, irmãos? Historinha contada. Sabe daquelas historinhas que os pegadores contam? Eu também posso contar historinha, só conto muito que eu não leio historinha. O negócio por graça de misericórdia é falar da Bíblia. Mas tem historinha, cada historinha linda, irmão. Historinha que faz o povo chorar. E o povo fica, oh meu Deus, historinha linda, meu pai, que é isso? Você vai entender, irmão? É isso aí. E a verdade, está onde? Se Jesus voltar amanhã, qual é a sua condição hoje? Que Deus nos abençoe. Lembra que no começo da mensagem, antes de começar a pregar, eu disse a você o seguinte: esse texto de Mateus 24 foi escrito há aproximadamente 1900 anos atrás e falado há quase 2000 anos. Esse texto não é diferente. Só que esse texto foi escrito depois de Jesus sair da terra e foi falado também depois. Já o primeiro não, Jesus estava falando com os discípulos. Fique em pé, por favor.